3, 2, 1 e claquete. Bom dia, Miguel. Pode colocar presente a partir de agora, moçada, para a gente começar. Show. E vamos nessa. Asterisco. Propriedade, hein? A gente já viu alguma semana passada, lembra? Como campo visual, por exemplo. Então, mais uma propriedade. Translação. De espelhos planos. Ó, vou colocar nessa daqui duas propriedades, porque eu vou falar da translação e vou apresentar para você o resultado da rotação também. Isso aqui não é pouco importante, tá, moçada? Isso aqui costuma aparecer em algumas questões, tá? Então, a gente vai mostrar para você como que funciona esse Bereguedef aqui. O que seria essa translação de espelhos planos? Transladar é movimentar, né? Então, a gente vai arrastar o espelho aí. E para isso, nós vamos fazer aqui o chão para você entender o que vai acontecer. Com o desenho aqui você consegue. Você que tem um caderno, você pode usar a própria linha do caderno, né? Preencher a linha do caderno, saltar umas 3 ou 4 aí, preencher outra de baixo. Tá bom? Usar a régua aí, você vai ter mais sucesso. Pronto, galera. O que nós vamos preencher aqui, nesse chão? Esse é o chão e aqui embaixo é o mesmo chão, porém para a gente comparar o que vai estar acontecendo, tá? Então, olha que bonito, ó. O que nós temos inicialmente aqui? Dois objetos. Objeto. Objeto. Ok? Pronto. Tá vendo que é o mesmo objeto, né? Objeto, objeto. Mesma posição no chão. À frente desse objeto, eu aqui vou usar 10 centímetros. Eu vou desenhar espelho plano, tanto em cima quanto embaixo. Tá ok? Um espelho em cima, um espelho embaixo. Perfeito? Só para você entender o que vai acontecer aqui. Meu querido, preste atenção. Se a 10 centímetros, aí eu estou usando a minha medida, tá ok? Se a 10 centímetros do espelho nós temos um objeto, vamos botar aqui, ó, marcação de 10, pronto. Aqui na figura de cima, aonde está a imagem desse objeto formada por esse espelho? Fala para mim, aonde está a imagem? 10 centímetros para dentro, é isso? Sim. Perfeito. 10 centímetros para dentro, está aqui a nossa imagem. Vamos desenhar ela aqui, de boinhas? Perfeito? Pronto. Eu vou chamá-la de imagem 1, porque é o desenho 1, tá ok? Agora eu quero que você use a sua matrix aí. Como se fosse aqui em cima. Como se fosse aqui em cima, perfeito? Nós vamos arrastar o espelho para frente. Tudo bem? Isso é transladar. A gente vai pegar esse espelho e arrastar ele para frente. Sabe, eu não posso arrastar ele para dentro, não? Sim, pode. Mas aqui nós vamos afastar. Então, tirar ele da posição que ele estava, tudo bem? Que era de 10 centímetros, e arrastá-lo
por mais 10. Então, eu vou marcar aqui agora onde ele estava, e agora a gente vai arrastar ele por mais 10 centímetros. Vamos fazer diferente? Por mais 20 centímetros. Fazer diferente aqui, ó. Olha lá. Vamos pegar e colocar o nosso espelho mais longe agora. Entendeu? Isso é transladar. Show de bola. Ah, então, Simon, aqui tem mais 20 centímetros, né? Sim. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 20 centímetros. Então, isso aqui é a distância de translação. Transladação. Pronto, vamos chamar desenho igual a 20 centímetros. A pergunta que o vestibular faz para você, né, os concursos em geral, teste, prova, é a seguinte. Você já entendeu como funciona aqui, né? Vou botar aqui também 10 centímetros. Agora, ó, Matrix, como se o espelho tivesse aqui embaixo e fosse transladado, arrastado, né? Transladou 20 centímetros. Perfeito? Então, se o espelho translada 20 centímetros, a imagem vai transladar quanto? Se o espelho translada 20 centímetros, a imagem vai arrastar quanto? Lembrando, querido, que a imagem está aqui, né? Vou até colocar de vermelho para você. Ó. A imagem estava aqui, ó. Era para estar aqui. Não é isso? Era para nossa imagem estar aqui. Mas como eu arrastei o espelho, a imagem vai ter que ficar um pouquinho mais para frente. Vamos ver quantos centímetros? O espelho estava aqui, a 10. Eu arrastei ele 20. Concorda agora que o nosso objeto ficou a 30 centímetros longe do espelho? Todo mundo concorda? Sim. Sim? Aonde vai estar a nova imagem agora, nessa nova configuração? A 30 centímetros. Muito bem. A 30 centímetros dentro do espelho, nós temos a nossa imagem, que não muda as características, né? Em termos de tamanho, né? Virtual, direita e de mesmo tamanho. Essa imagem nós vamos chamar de imagem 2. Perfeito? E a quantos centímetros ela está do espelho? 30 centímetros. Você que é bom de matemática, me ajuda. Com relação à primeira imagem, era para ela estar aqui. Daqui até lá, a nossa imagem transladou quantos centímetros? Era para a nossa imagem estar aqui, certo? Mesma configuração em cima. Por favor, entenda que esses dois desenhos representam um só. Tudo bem? A nossa imagem 1 era para estar aqui. Mas como a gente mexeu 20 centímetros no espelho, a imagem foi parar lá na frente. Então, pergunto para você, quando você translada o espelho 20 centímetros, a imagem vai transladar quantos centímetros? Arrastei o espelho 20 centímetros. A imagem que era para estar aqui e agora está lá, qual é a distância entre esse tracejado, representando a imagem inicial, e o final? Não é 50. Porque desse ponto aqui até o espelho aqui embaixo que tem 20. Mas a imagem em cima estaria aqui, ó, nesse ponto. Quanto vale essa distância aqui? Vamos medir? Se o espelho estava aqui, ó,
né, nesse marco zero, e a imagem estava a 10 centímetros do espelho, e aqui na figura de baixo a gente arrastou daqui até aqui 20 centímetros, concorda que ficou 10 de um lado e 10 do outro? A galera já acertou aí no chat aí já. Concorda que ficou 10 de um lado e 10 do outro? Então, dessa linha tracejada até a imagem na nova posição, tem quantos centímetros, moçada? Simon, 10 40. mais 30. Isso dá um total de quanto? 40 centímetros. E aí eu vou desenhar aqui embaixo para você, ó. Olha que bonito. A imagem fez esse caminho aqui, que eu vou chamar de desão 40 centímetros. O que você consegue concluir com isso? Arrastei o espelho 20 centímetros, mas a imagem transladou 40 centímetros. O que dá para a gente concluir? Ficou claro o desenho para você, moçada? Ficou tranquilo o desenho? As medidas estão todas entendidas aí? Para quem chegou depois, ó, nosso espelho plano estava aqui nessa posição, nós arrastamos ele para frente 20 centímetros. Com isso, a imagem foi parar lá na frente. E aí a gente está calculando a translação de espelho, o que causa com a imagem. Então, a imagem que era para estar aqui nessa linha, ela é igual à primeira imagem lá em cima, arrastou-se lá para frente, num total de que toda vez que eu translado o espelho de 20 centímetros, a imagem vai transladar 40 centímetros. 40 centímetros é o dobro de 20, e com isso a física escreveu assim: toda vez que o espelho transladar D, a imagem vai transladar o dobro de D, 2D. Toda vez que o espelho translada X, a imagem vai transladar o dobro, 2x, ok? A imagem translada o dobro Ô, Simon, do espelho. mas Pode então falar? desenho, o que que é? Porque você tinha falado que antes desenho era a transladação. Ele é do espelho? Do espelho, ok? Então a gente está chamando desenho 20 centímetros da transladação do espelho. Vamos olhar aqui na figura. O espelho estava aqui em cima, então era para ele estar aqui embaixo. E eu arredei ele lá para frente, 20 centímetros. E chamei desenho de transladação do espelho. Vamos lá? Está aqui, ó. Enquanto a imagem transladou desão. Olha lá. A imagem translada desão, que é o dobro do espelho, que é a transladação de desenho. Com isso, a gente consegue definir aqui que desão é o dobro de desenho. E essa é uma propriedade que é sempre assim. Então, a gente primeiro faz o desenho para você, marca bonitinho, chega nessa conclusão para você entender. Só que daqui para frente, quando acontecer algum exercício do tipo, você sempre vai compreender que a imagem translada o dobro do espelho. Pronto. Então, você já pode usar esse mecanismo, né, esse macetinho, para resolver as questões. Você não vai voltar nesse desenho aqui, muito provavelmente não vai voltar, tá bom? Então, isso tudo já é para chegar na propriedade. E a mesma coisa, aí depois você pode tentar em casa, né, explicar isso aqui, mas eu vou colocar aqui
porque o nosso livro não traz esse detalhe para vocês no primeiro ano, mas a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, na rotação. O que é a rotação? Pegar o espelho e deitar. Ok? E deitar. Então, transladar é arrastar. Rotacionar é deitar. Maria Clara mandou uma pergunta, Simon, é o dobro do espelho ou da transladação do espelho? Da transladação. A imagem translada o dobro que o espelho. A imagem translada o dobro que o espelho. Muito bem, Maria. Não é do, né? É que. Muito bem. Para a rotação, quando você deitar um pouco o espelho, a imagem também vai deitar. O dobro. O dobro. Né? Não sei se você já viu espelho de loja, quando você pegava da mais antiga, né? Não sei se aonde tem um negócio desse ainda hoje, aqueles espelhos que eles colocavam em caixa, um espelho deitado. Aí você podia vir e ficar em pé aqui, ó, na frente dele olhando, que você se via aqui deitado aqui embaixo. Olha que doido. Porque se você é o pincel vermelho e o espelho é o pincel azul, quando você rotaciona o espelho 45 graus, por exemplo, a imagem que estava aqui dentro em pé rotaciona o dobro, 90 graus. Então, quando você faz um espelho e coloca ele no chão, à sua frente, assim, rotacionado, você consegue se ver deitadinho na imagem lá embaixo. Então, da mesma forma, a rotação da imagem é o dobro que a rotação do espelho. Só que aí já é medida em graus, né? Aí, a rotação da imagem é o dobro da rotação do espelho. Perfeito? Então, isso aqui, Dzão, 2Dzinho, né? Ou a mesma coisa na rotação, eles costumam colocar alfa igual a 2 vezes beta, né? Eles colocam algum determinado ângulo lá para mostrar. Isso são propriedades / macetinhos que a galera decora, tá? Então a gente explica para você, apresenta a rotação, mas é algo que a galera costuma já decorar. Só lembrar, tá? Se o espelho faz alguma coisa, a imagem faz o dobro disso. Seja rotacionando ou transladando. Perfeito? Seja na rotação ou na translação. Se um faz x, o outro faz o dobro de x. Perfeito? Quem printou? Quem é o Miss Print aí? Para mandar no grupo depois. Pronto. Pronto? Sim. Muito bom, menina. Podemos apagar, moçada? Para todos? Dá um ok para o Simonzinho aí. Acho que pode, eu já mandei lá no grupo o print. Tu és bichão. Muito bom. Essa é a propriedade. E a última, essas, né? Porque a gente viu translação e rotação. Pois vocês fazem esse experimento, moçada, para vocês verem na prática, se você tiver algum espelhinho aí de mão, um espelhinho de parede que você consiga arrancar, menor, né? Tirar ele aí, faça, coloque ele na frente do seu rosto, assim, ó,
e vai inclinando ele 45 graus e veja como fica a sua imagem lá embaixo. Chega mais para baixo assim para você ver. É muito doido. Você vê a imagem virando mais do que o espelho, ok? Ó, tamanho mínimo do espelho. Para a visão completa. Temos novidades, hein? Para contar na última aula hoje, hein? Não perca. Não perca. Agora a gente fica ansioso, sabe? Não pode fazer isso, né? Essas coisas. É maldade. Olha lá, lindões. Vamos fazer um chão de A última aula novo. é a sua? Hã? Não, a última nossa. Ah, tá, ok. Mas é a quinta, né? Bonitos. Tá aí um chãozinho. E antigamente a galera tinha uma questão assim, né? Até hoje é interessante do ponto de vista da ótica, a gente se vê através do espelho, porque a gente não tem uma noção de como a gente está, a não ser pela ótica dos outros ou pela nossa imagem na frente de um espelho, claro. Então, provavelmente, e não é nenhuma anormalidade o que eu vou dizer, geralmente quando você se arruma que você vai sair, geralmente você dá uma passada na frente do espelho para saber se está tudo no lugar, se está tudo certo, né? Então você dá uma olhada lá e tal, não sei o que, beleza, dá um tapa no visu e partiu. É comum as pessoas quererem se ver por inteiro, principalmente quando se arrumam, né, para alguma coisa, para alguma ocasião. Então a mulher, por exemplo, vai vestir a sua roupa, o homem também, e vai querer se olhar por inteiro no espelho. Só que se eu tenho 1,86 m, 1,90 m, 2 metros, eu preciso de um espelho do meu tamanho para me ver completo? Sim ou não? O que você acha? Eu acho que não. Não? Por quê? Eu acho que depende, porque se você estiver muito perto, você não consegue ver, não. Tipo, eu que sou grande, eu não consigo me ver muito bem no espelho, não. Não consegue? Não, quando eu tô de perto, não. Mas de longe eu consigo. Mas quando você está de perto do espelho do seu tamanho? Ah, não. Aí o espelho do meu tamanho, não. É só um pouco menor. Entendi. Amados, não importa a sua distância, tá ok? Não importa a sua distância, eu vou te mostrar aqui pela simetria. Estou fazendo aqui, né, um objeto O, tá bom? De 15 centímetros de altura. Vamos colocar aqui uma distância aqui de 20 centímetros. E vamos desenhar um espelhão aqui, ó. Ok? Vou desenhar um espelhão aqui. Pronto. E a 20 centímetros lá para dentro está o nosso rapagão. A imagem, olha lá dentro, conforme você já está acostumado, já entendeu já como funciona o simétrico, tá bom? A ideia básica, moçada, é que dos seus olhos, claro, tá? A gente sempre tem que medir
a imagem a partir dos nossos olhos. Então, a gente vai arredondar aqui essa parte que é do olho até o topo da cabeça, né? Uma pequena partezinha dos nossos olhos até o topo da cabeça. A gente vai desconsiderar isso aí, tá? Mas lembrando que quem enxerga são os olhos, né? Então, assumindo que aqui, ó, são os olhos do nosso observador, é só você entender o seguinte: o campo visual dele são aqueles dois raios, né, que partindo do espelho partindo dos olhos, tangenciam o espelho e atingem a imagem por inteiro. Então, para você entender, eu precisaria aqui, vamos lá, olho com olho, né? Para você enxergar lá. Esse tracejado que eu acabei de marcar é a representação do meu olho enxergando o meu olho lá na minha imagem, né? Afinal de contas, eu quero me enxergar completinho. Então, de olho até olho, ou de ponta da cabeça até a ponta da cabeça, não tem problema não. Só que a gente sabe que quem enxerga são os olhos, né? Então tá aqui a primeira linha. Como que eu represento o campo visual para eu conseguir enxergar a minha imagem toda? É só levar uma linha partindo dos meus olhos até os meus pés, lá dentro do espelho. Então eu preciso ter aqui, ó, esse ponto. Ficou bom aí? Deixa eu ver. É, semi-torto, mas tá bom. Se você observar aqui, os olhos desse objeto, desse observador, estão conseguindo enxergar toda a imagem, olha lá, de olho até olho e do olho até o pé da imagem, conseguindo enxergar toda a imagem usando apenas um pedaço de espelho. Você consegue entender? Você consegue ver ali que eu não precisei usar o espelho todo da distância onde eu estou? Qual pedaço do espelho que a gente conseguiu usar? Esse aqui, ó. Esse pedaço de espelho aqui. De todo o espelho que a gente tem, a gente conseguiu usar esse pedaço de espelho que eu vou chamar de tamanho X, ok? Aqui tem o nosso objeto, que a gente vai representar como altura H, e lá dentro a imagem, que a gente vai representar também com altura H. Tudo bem? Vou chamar a distância do objeto até o espelho de Dzinho e vou chamar a distância da imagem até o espelho de Dzinho também, porque são simétricos, tá bom? Aí eu te pergunto, como você faria para calcular o tamanho de X nessa figura que a gente acabou de mostrar? Como você faz para encontrar o tamanho de X? Alguém? Muito bom. Mateuzinho falou aí, ó. Usa semelhança de triângulos. Conseguem ver aqui, lindos? Um triângulo retângulo pequenininho dentro de um triângulo retângulo grandão. A altura de um está para a altura do outro, base de um está para a base do outro. Vamos lá, então? A altura do triangulinho, do espelho até o nosso objeto, Dzinho, está para a altura do triângulo todo, grandão, que é daqui até aqui, de imagem até o objeto, Dzinho mais Dzinho. Base do triangulinho, que é a altura que a gente está querendo, X, o tamanho do espelho, tamanho mínimo do espelho, e base do triangulão, Hzinho.
Então, vamos encontrar o tamanho de x, multiplicando o cruzado, nós temos x vezes 2D, igual a, multiplicando o cruzado, D vezes H. Mas o H não é 15? O H é o quê? 15. Sim, aí agora eu estou tirando o tamanho dele para a gente calcular aí com formas gerais, tá bom? Estou colocando para a gente uma equação, uma propriedade para você sempre encontrar o valor de x, porque a gente vai calcular assim sempre, tá bom? Mas depois pode substituir o valor de h sim, tá? Sem problema. Vou cortar um Dzinho com um Dzinho, porque está multiplicando, né? Ao passar para lá, dividindo, a gente pode simplificar. Dzinho multiplicando um lado, Dzinho do outro. E para isolar o x, vou mandar o 2 para o lado de lá. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Olha que propriedade interessante. O que significa isso que ele está escrevendo aqui para você? Que o tamanho mínimo do espelho para você se enxergar é metade da sua altura. Olha que massa. Com metade da sua altura pendurado no lugar certo, ó, olho no olho, né? Você consegue enxergar todo o seu corpinho lá dentro. Então, um espelho para você enxergar-se todo deve ter aproximadamente a metade da sua altura. Aí você consegue enxergar ele inteirinho até lá, tá? Se você precisar economizar no espelho, tá? Metade da altura você já marca. Nesse exemplo que eu tinha colocado, de 15 centímetros de altura, seria 7,5, perfeito? 7,5 seria aí a nossa altura mínima, tamanho mínimo de espelho. Ficou claro essa ideia? E nada mais é do que um campo visual, né? Como a gente fez semana passada. Ah, se eu tenho um espelho aqui, um objeto aqui, um observador aqui, qual é o campo visual dele? Do observador, dos olhos dele, né? Traça duas linhas que tangenciam o espelho, para você conseguir enxergar tudo que tem do lado de lá. É só assim para você enxergar tudo isso. Fácil? Tranquilas propriedades? E com isso a gente encerra metade do nosso capítulo. Espelhos planos termina aqui. Espelhos planos e todas as suas propriedades terminam aqui, ok? A partir dos próximos encontros, das próximas aulas, espelhos esféricos, tá? Ai, que medo. Espelho curvo. Aí a gente vai ter que decorar um pouquinho mais de coisa, tá, moçada?